Olá, professora, seja muito bem-vinda por aqui. Se você procurou esse vídeo, significa que você também quer ideias para lidar com os pais dos seus alunos. Aqueles pais mais cri-cris, mais chatinhos, mais difíceis de lidar, e por isso você quer saber como conduzir isso em sala de aula. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Fique atenta que o que eu vou te passar aqui agora vai fazer você economizar anos de experiência na sala de aula. E vai fazer também com que você passe maior segurança do seu trabalho para os pais dos alunos e faça com que eles tenham mais vontade de conhecer o seu trabalho. Eles vão passar a admirar o que você faz e eles vão, por isso, colaborar muito mais com aquilo que você faz já em sala. Imagina só, você ter pais que colaboram com o que você já começa em sala. Você vai ter muito mais êxito com seus alunos e vai ter um resultado muito mais abrangente. Então vamos lá, eu vou te passar 5 ações que você precisa fazer e algumas que você não precisa fazer e não deve para que você tenha um bom desenrolar com os pais durante esse ano letivo de 2024. Vamos lá? Primeira ação, não demonstre insegurança. Nunca, não gagueje, não fique, Mas eu não sei se é isso, tem que ver com fulana e a coordenadora não. Não faça isso, tá? Se o pai vier para você numa reunião ou na porta mesmo, quando for te encontrar, e fizer uma pergunta que você não saiba a resposta, você vai respirar fundo e vai dizer: "Oi, pai, tudo bem?" Não, sem problemas. Olha só, a gente vai resolver a sua questão, tá? Mas nesse momento eu não tenho autorização para fazer isso pelo senhor agora. Eu vou fazer o seguinte: assim que eu terminar aqui o que eu estou fazendo, eu vou até a secretaria e na secretaria eu vou ver a possibilidade de resolver isso para o senhor o mais rápido possível. Pode ser? Então eu vou fazer assim. Assim que tiver resolvido, eu peço para eles entrarem em contato com o senhor. Ou então amanhã eu te dou uma resposta. Tá bom assim? Mas nunca fique, mas não faça isso, porque isso demonstra insegurança. Insegurança destrói o seu trabalho, porque por mais que você faça um trabalho muito legal com o filho dele, mas se ele não se sente seguro em relação a você, ele vai achar que você não dá conta. E aí você, no seu inconsciente, vai saber que você não está dando conta porque você não conseguiu atender seu pai. Segunda ação que você pode fazer para facilitar e muito o jogo de cintura com teus pais. Você vai precisar pedir ajuda em vários momentos do ano, tá? Sempre que você observar que teu aluno ele precisa de um pouquinho mais, você pode fazer o quê? Sugira para o pai o que ele pode fazer para te ajudar. Não fique com vergonha de pedir ajuda ou com medo de não poder pedir isso ou aquilo. Você vai chegar para o pai e vai dizer simplesmente: "Oi, pai, tudo bem? Olha, eu andei observando isso do João. A gente também observa esse mesmo comportamento em casa? Me diz como é que ele funciona em casa em relação a isso." Você vai deixar ele falar. Quando ele falar, normalmente ele vai dizer assim: Em casa é assim mesmo. É assim que acontece, a minha esposa vive reclamando e nananana. E aí você vai dizer assim: então o que a gente pode fazer para resolver isso? Eu andei pensando em umas situações, umas estratégias, e eu queria pedir para o senhor dar uma colaborada. Pode ser? E aí você vai sugerir aquilo que você acha que vai funcionar. Por exemplo, eu já tive casos de alunos que são muito agitados em sala mas gostavam de me ajudar em relação às coisas que eu ia fazendo. Então, quando eu fui conversar com a mãe fala assim: mas ele só gosta de fazer com a tia Natália. Em casa, a tia Natália, ele não faz nada pra me ajudar. Eu falo na frente da criança, que é horrível isso, mas, enfim. Ele não gosta de fazer nada, ele não arruma nem a cama. E aí, eu mostro pra ela por que na sala ele faz comigo e por que em casa ele não tá fazendo. O que ela pode mudar na postura dela para que ela faça o filho dela colaborar também em casa. E aí eu passo todo esse feedback para ela e com as sugestões que eu promovo, ela vai começando a fazer em casa e percebendo uma diferença muito grande. E isso vai fazer o quê? Que ela queira colaborar comigo sempre. Por quê? Porque ela viu que funcionou, tá? Então, sim, é uma troca. Não é só esperar que o pai faça de bom grado, né? Seria maravilhoso se fosse assim, mas não é. Então a gente vai sugerir, a gente vai opinar, a gente vai tentar introduzir uma prática para que ele faça na casa dele e isso vai reverberar na nossa sala de aula. Terceira ação que vai fazer você ganhar muitos pontos com o pai do seu aluno: não perca espaço para coordenação, tá? Não é errado você ter a coordenadora na reunião de pais e nem numa conversa ali que você vai ter com o pai a respeito de alguma criança. É muito correto, tá? Ela precisa estar presente sim, até para te respaldar e para caso você precise de uma testemunha, você tem ali a coordenação, a direção ou qualquer funcionário que esteja disponível na escola. Porém,
Se na reunião que você for fazer com o pai para pedir uma ajuda ou para aconselhar ou para conhecer mais a realidade do aluno, você abrir espaço demais e a coordenação levar essa reunião, isso vai significar na cabeça do pai que você não tem condições de falar aquilo que você precisa. E isso vai trazer para ele uma insegurança muito grande. Quanto mais o pai ficar inseguro em relação a você, em relação ao seu trabalho, ele vai das duas uma. Ou ele vai tirar a criança da escola, porque ele não sente firmeza naquilo que ele está enxergando, naquilo que ele está, vislumbrando para o futuro do filho dele. Ou ele vai se afastar e não vai se meter. Vai simplesmente deixar o barco caminhar e não vai pensar que pode estar ajudando a fim de ter um benefício maior lá na frente para o filho dele. Nenhuma das duas opções são legais, então o ideal é que você tenha sua voz. Na reunião, você expõe aquilo que você quer, que você coloque para ele exatamente aquilo que você gosta no filho dele, aquilo que você observa e aquilo que você acha que pode melhorar. Tenha sua voz na reunião com os pais de vocês. Quarta ação, não deixe que a avaliação que você faz do filho de alguém seja meramente ele tá bem ou ele não está bem. É muito bom ou não, é ruim. Não faça isso. A avaliação, ela precisa ser fiel. Ela precisa ser realmente aquela avaliação onde você, conforme vai falando da criança, o pai brilha o olhinho e fale, é meu filho, ela conhece ele. Saiba quais são as características do seu aluno como a palma da mão. Tenha clareza quando falar com os pais aquilo que você observa realmente dia a dia do filho dele. Porque assim você vai passar para eles a impressão de que você está sempre atento ao que está acontecendo. E se você o conhece, você sabe como ajudá-lo. E se você sabe como ajudá-lo, você também vai saber conduzir isso com os pais para que eles também possam ajudar. Porque às vezes nem eles mesmos sabem como fazer. Quinta e última ação, e tenham atenção nessa porque é a mais importante. Se algum responsável vier muito irritado falar com você sobre alguma coisa, você na mesma hora vai se calar, respirar e vai dizer assim, oi pai, tudo bem? Ótimo, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Eu tô vendo que o senhor tá um pouco nervoso, a gente vai fazer o seguinte, eu também quero conversar com o senhor, eu quero tirar suas dúvidas, eu quero te ajudar em relação ao fulano, aí você fala o nome da criança, mas dessa forma a gente não vai conseguir se entender. Então, a gente vai agendar um horário pra gente conversar junto à coordenação, ok? Porque assim a gente vai ter um maior tempo para eu sentar e entender quais são os seus questionamentos e poder te ajudar. Mas eu não quero, porque eu quero falar agora, porque eu estou com raiva, porque aconteceu isso. Você vai simplesmente se calar novamente, vai deixar ele falar. Quando acabar, você vai falar. Entendi, mas realmente eu não tenho tempo para resolver essa questão do senhor agora. Porque eu tenho outros alunos para atender, eu tenho outros pais para conversar, então eu não posso sentar para resolver isso agora. A gente faz assim, amanhã, 9 horas da manhã, só pode retornar para a gente conversar? Porque aí eu vou ter todo o tempo, eu vou ter uma outra professora me substituindo e a gente vai conversar tudo que o senhor precisar falar. Pode ser? E aí ele vai ver que você não vai dar confiança, não vai se descabelar porque ele tá nervoso e muito menos vai tremer na base. Ele vai concordar com o horário. Se ele disser, não, eu não posso às 9 da manhã porque eu trabalho. Tudo bem, qual é o horário que o senhor pode? Eu posso na hora que eu entregar ele 7 horas da manhã. Ok, não tem problema, eu peço para a coordenação estar presente às 7 e a gente vai conversar. E aí você, ele vai embora, você resolveu ali aquela questão. Mas não faça isso. Queira resolver alguma questão quando o pai está nervoso. Porque se você fizer isso, a coisa vai ficar mais conturbada. Porque é como se você estivesse mexendo no vespeiro. E você vai falar alguma coisa, ele já está com raiva e ele vai continuar naquela dificuldade ali de entender aquilo que você quer comunicar. Então você aborta a missão, fala com ele que amanhã a gente conversa e tá tudo certo. Quando ele voltar no dia seguinte, ele vai voltar muito mais calmo, porque ele já botou pra fora aquela raiva. Então, quando ele retornar, ele vai conversar como gente grande, como uma pessoa madura e como uma pessoa que vai estar disposta a ajudar. Aí sim, você vai ouvi-lo, você vai falar, você vai explicar a situação e vocês vão sair dali com uma parceria na sala de aula, que é o que a gente quer aqui. Se você ficou até aqui, compartilhe esse vídeo com mais professoras, elas vão gostar de ver essas ações para implementar em sala. Curte, comenta se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão. E muito obrigada, até o próximo vídeo.